Minha madrasta vendeu meu cachorro enquanto eu estava no trabalho porque ele solta muito pelo. Ela deu um sorrisinho irônico e disse: é a minha casa, minhas regras. Eu tirei a escritura do cofre. Na verdade, minha mãe colocou a casa no meu nome antes de morrer. Eu despejei ela e meu pai com aviso de 24 horas e recuperei meu cachorro. Olha. Nunca pensei que eu seria o cara postando uma dessas histórias que você rola no Reddit, vê esses relatos malucos de drama familiar e pensa, não tem como isso ser real, mas aqui estou eu, às 2 da manhã, ainda processando o que aconteceu nas últimas 3 semanas e precisando tirar isso do peito. Primeiro, um pouco de contexto, porque essa vai ser longa, pega um lanche. Eu sou o Derek, tenho 27 anos, trabalho como engenheiro elétrico em uma empresa bem decente em Columbus, Ohio, sou solteiro, moro sozinho e, até recentemente, meu melhor amigo era um Golden Retriever de 4 anos chamado Biscuit. Minha mãe deu esse nome a ele antes de falecer, disse que o pelo dele tinha exatamente a cor dos biscoitos de leiteiro da avó dela. Eu sei que é um nome bobo para um cachorro de 70 libras, mas toda vez que eu o chamava, eu pensava nela. Aquele cachorro era a última conexão real que eu tinha com a minha mãe. Minha mãe faleceu quando eu tinha 23 anos, câncer de ovário descoberto tarde demais, avançou rápido demais, ela tinha apenas 51 anos. Meu pai e eu ficamos arrasados, absolutamente devastados. A mamãe era a cola que mantinha tudo junto na nossa família. Era ela quem fazia os feriados parecerem feriados, quem lembrava o aniversário de todo mundo, quem ligava só para saber como você estava, quem fazia a nossa casa parecer um lar. Ela tinha uma risada que dava para ouvir de 3 cômodos de distância, um jeito de fazer todo mundo sentir que importava. Quando ela ficou doente, o bairro inteiro apareceu com caçarolas, flores e ofertas de ajuda, esse era o tipo de pessoa que ela era. Depois que ela se foi, eu me joguei no trabalho, terminei minha graduação em engenharia, consegui um emprego na empresa, comecei a construir algo para mim. O luto faz coisas estranhas com as pessoas, e para mim, significou me manter ocupado a cada momento em que estava acordado para não ter que pensar no fato de que ela tinha ido embora. Meu pai foi por um caminho diferente. Em menos de 8 meses após a morte da minha mãe, ele começou a namorar a Linda. Linda era uma mulher do grupo de apoio ao luto dele, tinha 53 anos, era divorciada 2 vezes e tinha esse jeito de olhar para você como se estivesse constantemente calculando seu patrimônio líquido. Desde o nosso primeiro encontro, algo pareceu errado. Ela sorria nos momentos certos, dizia as coisas certas, mas os olhos nunca acompanhavam, permaneciam frios, avaliando, como se ela estivesse fazendo cálculos na cabeça. Eu tentei dar uma chance a ela, eu realmente tentei. Minha mãe teria querido que eu ficasse feliz pelo meu pai se ele encontrasse alguém novo. Ela não era do tipo que esperaria que ele ficasse sozinho para sempre, ela chegou a falar sobre isso perto do fim, disse que queria que ele encontrasse a felicidade novamente algum dia. Mas eu não acho que a Linda seja o que ela tinha em mente. Linda se mudou para a casa do meu pai depois de 6 meses de namoro. Eles se casaram no cartório 3 meses depois disso, sem cerimônia, sem convidados, apenas assinaram os papéis e foram jantar. Eu fiquei sabendo do casamento por uma postagem no Facebook, o casamento do meu próprio pai, e descobri rolando o telefone na academia. Ele me ligou no dia seguinte para explicar, disse que foi uma decisão espontânea e que eles não queriam fazer alarde. A Linda tinha pressionado por isso, tenho certeza. Ela sabia que eu não gostava dela, sabia que eu provavelmente tentaria convencer meu pai a não fazer isso se eu soubesse antes. Aqui é onde as coisas ficam complicadas. A casa em que meu pai mora, aquela para onde a Linda se mudou, era a casa da minha mãe. Os pais dela deixaram a casa para ela quando faleceram. Não era uma mansão nem nada disso, mas era uma casa colonial sólida de 4 quartos, em um bom subúrbio, bairro agradável, boas escolas, o tipo de lugar que vale um bom dinheiro hoje em dia. Minha mãe cresceu naquela casa, deu seus primeiros passos naquele piso de madeira, esculpiu as iniciais dela no carvalho do quintal quando tinha 8 anos. Quando minha mãe ficou doente, ela me chamou para conversar numa tarde em que meu pai estava no trabalho. Ela já estava frágil naquela época, o cabelo perdido por causa da quimioterapia, mas os olhos estavam tão atentos quanto sempre. Ela me contou algo que mudaria tudo, embora eu não tenha entendido completamente na época. Ela disse, Derek, eu amo seu pai, mas eu o conheço. Quando eu me for, ele vai precisar de outra pessoa. Ele não foi feito para ficar sozinho, e quem vier depois, eu preciso garantir que o legado desta família esteja protegido. Eu comecei a argumentar, disse que o pai nunca faria nada para colocar a casa em risco, que ele amava aquele lugar tanto quanto nós. Minha mãe balançou a cabeça e disse, não é sobre amor, querido, é sobre vulnerabilidade. Seu pai tem um bom coração, mas pode ser influenciado. Ele quer fazer as pessoas felizes, e alguém pode se aproveitar disso. Ela já tinha falado com um advogado. A casa estava sendo transferida para o meu nome. Eu seria o único proprietário no momento em que ela falecesse. Ela me fez prometer que não contaria ao meu pai até que fosse necessário.
Ela não queria machucá-lo, não queria que ele pensasse que ela não confiava nele, mas ela sabia, de alguma forma ela simplesmente sabia. A papelada foi registrada, autenticada, tudo feito corretamente. O advogado manteve cópias, eu guardei a escritura original em um cofre à prova de fogo no meu apartamento e, por 4 anos, eu não disse uma palavra sobre isso. Veja, meu pai nunca perguntou sobre a casa, ele simplesmente assumiu que era dele, e a Linda definitivamente assumiu que era dele. Eles pagaram os impostos do imóvel, ou pelo menos meu pai pagou com o dinheiro do seguro de vida da minha mãe. Eles fizeram a manutenção, moraram ali, trataram como se fosse deles. Eu deixei isso acontecer porque, honestamente, eu não precisava da casa, eu tinha meu próprio lugar, minha própria vida. Meu pai parecia feliz o suficiente com a Linda, mesmo que eu a achasse insuportável. Qual era o sentido de começar um drama por causa de um pedaço de papel? Eu visitava talvez uma vez por mês, aparecia para o jantar de domingo às vezes, quando a Linda estava se sentindo hospitaleira o suficiente para me incluir. Ela me tolerava do jeito que você tolera uma mosca que fica pousando na sua comida, nunca abertamente hostil, apenas indiferente. Tudo nela gritava: agora eu sou a mulher desta casa. Ela redecorou tudo no primeiro ano, se livrou das cortinas da minha mãe, dos móveis dela e até repintou as paredes. O amarelo suave que a mãe tinha escolhido para a cozinha virou um cinza estéril. O papel de parede floral do corredor foi arrancado e pintado de bege no segundo ano. Você jamais saberia que minha mãe algum dia viveu ali. Meu pai percebeu que eu estava me afastando. Ele ligou algumas vezes, perguntou por que eu não aparecia mais. Eu inventava desculpas, trabalho, agenda cheia, trânsito, mas a verdade era que entrar naquela casa parecia entrar na casa de um estranho. O quarto da minha infância agora era a sala de artesanato da Linda. Ela nem fazia artesanato, era apenas depósito das coisas dela. O jardim da minha mãe foi coberto de cimento para virar um pátio que a Linda queria para as reuniões do clube do livro dela. A cozinha onde a mãe me ensinou a fazer os famosos cookies de chocolate dela tinha sido demolida e substituída por armários modernos de aço inoxidável. A Linda pagou tudo dela de forma sistemática, completa, sem uma única gota de remorso, e meu pai deixou acontecer. Mesmo assim eu continuava indo lá porque o biscuit estava lá. Depois que a mãe morreu, eu morava em um estúdio minúsculo que não permitia animais de estimação. O proprietário era rigoroso com isso, por causa de alguma experiência ruim com o gato de um inquilino anterior. Meu pai se ofereceu para ficar com o biscuit na casa, já que havia um quintal grande, e eu poderia visitá-lo sempre que quisesse. Na época pareceu uma boa solução. O biscuit adorava aquele quintal, passava horas correndo atrás de esquilos, cavando buracos perto da cerca, rolando na grama onde a mãe costumava cuidar do jardim. Então, todo domingo eu dirigia até lá, passava algumas horas constrangedoras conversando fiado com meu pai enquanto a Linda me lançava olhares atravessados e depois levava o biscuit para uma longa caminhada pelo bairro. Essas caminhadas eram a única parte das visitas de que eu realmente gostava, só eu e meu cachorro, falando dos meus problemas enquanto ele abanava o rabo e fingia entender. A Linda odiava o biscuit desde o primeiro dia. A primeira vez que ela foi à casa, torceu o nariz para ele como se fosse algum tipo de praga. Nem tentou acariciá-lo quando ele se aproximou abanando o rabo, esperando fazer uma nova amiga. Ela simplesmente passou por ele e murmurou algo sobre cães grandes serem tão desajeitados. Ela reclamava da queda de pelos o tempo todo. Golden Retrievers soltam pelo como se fosse o trabalho deles, eu sei, mas a mãe nunca se importou. Ela costumava dizer que o pelo era apenas prova de amor. Encontrava pelos do biscuit nas roupas antes de reuniões importantes e sorria, dizendo que era o amuleto da sorte dela. A Linda chamava isso de nojento e anti-higiênico. Ela comprou um daqueles aspiradores robóticos caros especificamente por causa dos pelos do cachorro e depois reclamou quando não era suficiente. Primeiro ela fez meu pai manter o biscuit do lado de fora cada vez mais. Depois o proibiu totalmente de subir para o andar de cima, colocando um portão de bebê onde ele ficava sentado choramingando. Depois ele não podia mais subir em nenhum móvel, mesmo tendo dormido no sofá desde filhote. Então ele basicamente passou a viver no quintal em tempo integral, só podendo entrar quando estava frio demais ou chovendo. Eu vi a qualidade de vida do meu cachorro piorar. A cada visita ele parecia mais triste, menos energético. Ele se iluminava quando eu chegava e depois ficava confuso quando eu precisava ir embora sem ele. Toda vez que eu tocava no assunto, meu pai apenas suspirava e dizia que a Linda tinha alergias e que eles estavam fazendo o melhor que podiam. A Linda não tinha alergias. Eu a vi uma vez segurando o gato do vizinho, fazendo carinhos nele como se fosse um bebê. Ela tinha problemas de controle, é bem diferente. Eu comecei a falar em me mudar para um lugar maior para poder trazer o biscuit de volta, comecei a procurar apartamentos que aceitassem cães grandes, até enviei algumas solicitações. Ia levar alguns meses para encontrar o lugar certo e juntar o depósito, mas eu tinha um plano. Eu ia buscar meu cachorro de volta e reduzir minhas visitas talvez só aos feriados. Meu pai e a Linda que ficassem um com o outro. Então, 3 semanas atrás, tudo explodiu.
Era uma quarta-feira, eu lembro porque quartas-feiras são meus dias mais longos no trabalho. Temos reuniões de projeto que vão até às 6, às vezes até às 7. Meu chefe é da velha guarda com relação a celulares durante reuniões, então o meu fica no silencioso dentro da mochila o tempo todo. Quando finalmente conferi o telefone no estacionamento, por volta das 7h30, eu tinha 4 chamadas perdidas do meu pai e 2 de um número desconhecido. Meu estômago afundou imediatamente. Nada de bom nunca vem de 4 chamadas perdidas. Liguei de volta para o meu pai primeiro, ele atendeu no segundo toque. A voz dele estava estranha, meio tensa e desconfortável, como se estivesse tentando engolir alguma coisa. Derek, oi, escuta, eu preciso te contar uma coisa antes de você vir aqui neste fim de semana. Meu coração começou a disparar. O que está acontecendo? Está tudo bem? Uma longa pausa. A Linda e eu tomamos uma decisão sobre o biscuit. Minha mão apertou o volante, eu nem tinha ligado o carro ainda. Que tipo de decisão? Outra pausa. Então ouvi a voz da Linda ao fundo dizendo, conta logo para ele, Richard, ele vai descobrir de qualquer jeito. Meu pai pigarreou. A Linda encontrou uma família por meio de um desses sites de realocação. Boas pessoas, eles têm uma fazenda fora de Cincinnati. Eles vieram e buscaram o biscuit hoje à tarde. Por cerca de 10 segundos eu não consegui falar, não consegui respirar. Parecia que alguém tinha me dado um soco no peito enquanto, ao mesmo tempo, puxava o chão debaixo de mim. Vocês deram o meu cachorro. Derek, não estava funcionando. A queda de pelos era demais para Linda, as alergias dela estavam terríveis, as contas do veterinário, a comida, tudo isso estava se acumulando. Essa família vai dar a ele um bom lar, mais espaço, outros cães para brincar. Ele vai ser mais feliz. Esse é o meu cachorro, pai. A mãe me deu ele. Você não pode simplesmente dar a minha propriedade sem me perguntar. A voz da Linda surgiu de novo, agora mais perto do telefone. Ela devia ter arrancado da mão do meu pai. Sua propriedade? Esse cachorro vive na nossa casa há 4 anos, comendo a nossa comida, destruindo os nossos móveis, trazendo lama para todo lado. Você nem cuidava dele sozinho. Você aparecia uma vez por semana para brincar de buscar a bola e depois nos deixava lidar com todo o resto. Se ele fosse realmente tão importante para você, teria dado um jeito de ficar com ele no seu próprio lugar anos atrás. Eu estava literalmente no processo de procurar um novo apartamento para poder levá-lo de volta. Eu disse isso ao meu pai 2 meses atrás. Bem, tarde demais. Ele se foi, sinceramente, foi o melhor. Aquele animal era um risco à saúde, pelo por toda parte, o cheiro, os latidos a todas as horas. Minha casa, minhas regras, e eu decidi que aquele cachorro tinha que ir. Meu sangue estava martelando nos ouvidos agora, cada palavra que ela dizia parecia um tapa. Sua casa, eu repeti devagar. Isso mesmo, minha casa, a casa em que eu moro com meu marido, a casa que eu venho mantendo, limpando e decorando há 3 anos, enquanto você aparece uma vez por semana como se estivesse nos fazendo algum tipo de favor. Esta é a minha casa, Derek, e eu tenho todo o direito de decidir quais animais são permitidos nela. Eu conseguia ouvir a arrogância escorrendo de cada palavra. Ela achava que tinha vencido, achava que era intocável. Ela finalmente tinha se livrado da última parte da minha mãe naquela casa e estava orgulhosa disso. Coloca o pai de volta na linha. Ouvi sons de movimentação e então meu pai novamente. Derek, filho, eu sei que você está chateado, mas talvez isso seja o melhor. Você anda ocupado com o trabalho, não tem tempo para um cachorro de qualquer jeito. O biscuit vai ser feliz na fazenda, aquelas pessoas pareceram muito legais. Pai, você percebe que acabou de deixar sua esposa dar o cachorro que a mãe nomeou, certo? A última coisa viva que a mãe amava e que ainda estava naquela casa, o cachorro que ela pegou especificamente porque queria que eu tivesse companhia depois que ela se fosse. Silêncio. Eu não tinha pensado por esse lado, ele disse em voz baixa. Não, você não pensou em nada. Você só fez o que a Linda quis, como sempre. Eu desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos estavam tremendo, não de tristeza, nem exatamente de raiva, mas de outra coisa completamente diferente, uma calma fria, uma certeza que se instalou nos meus ossos como água gelada. A Linda quis jogar a carta do minha casa, minhas regras. Ótimo. Era hora de mostrar a ela de quem aquela casa realmente era. Eu dirigi para casa no piloto automático, mal consciente dos semáforos e placas de pare. Quando cheguei ao meu apartamento, fui direto ao armário, tirei o cofre à prova de fogo que eu não abri havia anos e peguei a pasta que minha mãe tinha me dado, a escritura original da casa na rua Maple Court, número 1847, transferida para Derek James Mitchell, autenticada em cartório, legalmente válida, testemunhada por 2 partes imparciais. Junto dela havia uma carta da advogada da minha mãe confirmando a transferência e informações de contato caso eu precisasse de assistência. Eu me sentei na cama e fiquei olhando para aqueles documentos por um longo tempo. A mãe tinha sabido 4 anos antes daquele momento.
Ela tinha visto isso chegando. Talvez não as circunstâncias específicas, mas o formato geral das coisas. Ela sabia que o pai se casaria novamente, sabia que quem viesse depois talvez não tivesse os melhores interesses da família em mente. Ela tinha se preparado para essa possibilidade e me entregado as ferramentas para me proteger. Já era quase meia-noite, mas eu não me importei. Enviei um e-mail para a advogada, uma mulher chamada Patrícia Graves, que havia cuidado do espólio da minha mãe. Expliquei a situação e pedi uma consulta de emergência na manhã seguinte. Depois comecei a pesquisar as leis de despejo de inquilinos em Ohio. O que encontrei me fez sorrir pela primeira vez naquela noite. Ohio é um estado favorável a proprietários. Se alguém está morando em sua propriedade sem contrato de locação, é considerado, no máximo, um inquilino mês a mês. Em certas circunstâncias, especificamente se o inquilino viola regras ou se comporta de uma forma que cause dano à propriedade ou ao proprietário, é possível emitir um aviso de despejo acelerado. 3 dias era o padrão para a maioria das violações, mas se houvesse roubo ou destruição de propriedade envolvidos, dava para argumentar pela remoção imediata. Meu cachorro era minha propriedade. A Linda tinha se desfeito da minha propriedade sem o meu consentimento. Isso era roubo ou, no mínimo, apropriação indevida. Eu iria recuperar o biscuit, e a Linda ia aprender exatamente em que casa ela estava morando. Na manhã de quinta-feira, às 9 horas em ponto, eu estava sentado no escritório de Patrícia Graves. Ela parecia exatamente como eu lembrava de 4 anos atrás, cabelos grisalhos presos em um coque, óculos de leitura apoiados no nariz e olhos que já tinham visto todo tipo de drama familiar imaginável. Sua mãe mencionou que este dia poderia chegar, disse Patrícia depois que eu terminei de explicar tudo, não com essas palavras exatas, mas ela me disse para manter meus arquivos prontos. Ela tinha uma intuição sobre essas coisas. Eu mostrei a escritura, expliquei a situação com a Linda, contei sobre o biscuit. Ela ouviu sem interromper, assentindo de vez em quando, fazendo anotações em um bloco jurídico amarelo. Quando terminei, ela se recostou na cadeira e me estudou por um momento. Tudo está em ordem. Você é o único proprietário legal daquela propriedade. Seu pai e a esposa dele têm vivido lá como inquilinos, soubessem eles disso ou não. Então eu posso despejá-los? Pode. A questão é com que rapidez e com base em quais fundamentos. Ela folheou alguns papéis. Você mencionou que sua madrasta vendeu seu cachorro sem permissão. Você tem provas de que o cachorro pertencia a você? Eu assenti. O biscuit está registrado no condado em meu nome. Tenho registros veterinários de 4 anos mostrando que eu sou o proprietário. Eu paguei as vacinas dele, as consultas de rotina, comprei a comida dele sempre que pude. Há fotos minhas com ele desde que era um filhote, recibos de tudo. Ótimo, isso estabelece a propriedade de forma clara. E ela admitiu ter realocado o cachorro sem o seu consentimento? Pelo telefone. Meu pai ouviu tudo. Ela estava orgulhosa disso. Patrícia bateu a caneta na mesa pensativa. Aqui está o que eu recomendo. Vamos registrar um boletim de ocorrência por furto de propriedade. Seu cachorro é considerado propriedade de valor pela lei de Ohio. Ao mesmo tempo, vamos emitir um aviso de despejo com base nesse furto. Além de ocupação não autorizada, já que eles nunca tiveram um contrato formal nem sua permissão para morar lá desde o início. Com que rapidez podemos fazer isso? Podemos mandar servir o aviso até amanhã. Quanto à rapidez com que eles terão de sair, isso depende do juiz, se for parar no tribunal, mas dadas as circunstâncias, acredito que podemos apresentar um caso forte para remoção acelerada. 24 a 72 horas. Eu não hesitei. Faça isso. Ela me entregou uma pilha de formulários. Preencha estes. Vou pedir para minha assistente entrar em contato com o xerife do condado para a entrega do aviso e, Derek, esteja preparado para isso ficar feio. Despejos familiares sempre ficam. Patrícia, minha madrasta vendeu o cachorro da minha mãe falecida para estranhos. Já está feio. Ela sentiu, com o fantasma de um sorriso nos lábios. Justo. Na tarde de sexta-feira, tudo já estava em andamento. O departamento do xerife tinha o aviso de despejo pronto para ser entregue, o boletim de ocorrência foi registrado e eu tinha localizado a família para quem a Linda vendeu o biscuit por meio de algumas buscas criativas na internet. Acontece que eles postaram sobre o novo Golden Retriever resgatado em um grupo comunitário local do Facebook, completo com fotos. Era definitivamente o biscuit, eu reconheceria aquele rosto bobo em qualquer lugar. Enviei uma mensagem direta para eles, expliquei a situação da forma mais calma que pude e me ofereci para pagar o dobro do que eles haviam pago por ele. Eles ficaram compreensivelmente confusos no início. Por que alguém reivindicaria um cachorro obtido por meio de um site legítimo de realocação? Quando enviei os documentos de registro e os registros veterinários provando que o biscuit era meu, a confusão deles virou horror. Aparentemente, a Linda tinha dito que o biscuit pertencia a um vizinho idoso que havia falecido e que ela estava apenas ajudando a encontrar um novo lar para ele, por pura bondade do coração.
Uma completa fabricação. Ela inventou toda essa história triste sobre ser uma boa samaritana. A família, os Peterson, eram pessoas genuinamente decentes, um casal mais velho, provavelmente na casa dos 60 anos, com uma grande fazenda e cerca de 10 acres de terra. Eles pediram desculpas repetidas vezes, mesmo não tendo feito nada de errado. Eles só estavam com o Biscuit havia 2 dias e nem tinham mudado o nome dele ainda. Disseram que ele parecia triste o tempo todo, ficava olhando ao redor como se estivesse procurando alguma coisa, mal tocava na comida. A senhora Peterson chegou a ficar com lágrimas nos olhos ao me contar o quanto ele parecia confuso. Quando dirigi até a fazenda deles no sábado de manhã, meu coração batia forte o caminho inteiro. E se ele não se lembrasse de mim? E se já estivesse apegado a eles? Eu não deveria ter me preocupado. No momento em que saí do carro e chamei o nome dele, o Biscuit veio correndo pelo campo como um borrão dourado. Ele quase me derrubou, pulando com as patas nos meus ombros, lambendo meu rosto, fazendo aqueles pequenos sons de choro, como se estivesse tentando me contar tudo o que tinha acontecido com ele. Não tenho vergonha de admitir, eu chorei ali mesmo, na frente de estranhos, abraçando meu cachorro enquanto ele lambia meu rosto e abanava o rabo com tanta força que o corpo inteiro tremia. 4 anos de perda e luto transbordaram de mim naquele momento. Os Peterson ficaram de lado e nos deixaram ter nossa reunião e depois se recusaram a aceitar qualquer dinheiro quando ofereci. Disseram que o certo era simplesmente devolvê-lo para onde ele pertencia. Deixei com eles minhas informações de contato e prometi enviar fotos do Biscuit prosperando. Agora vinha a parte difícil. Domingo de manhã, 10 da manhã. Eu parei em frente à casa da rua Maple Court, número 1847, com o Biscuit no banco de trás e uma pasta cheia de documentos legais no banco do passageiro. Um agente do xerife estava estacionado na guia. Tínhamos coordenado isso com antecedência. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu caminhava até a porta da frente, a minha porta da frente, e bati. A Linda atendeu. Ela estava usando um roupão e chinelos, claramente não esperando visita tão cedo em um domingo. Quando me viu, a expressão dela mudou de irritada para confusa e depois para algo próximo do medo em cerca de 3 segundos. O que você está fazendo aqui e por que aquele cachorro está no seu carro? Eu disse que ele tinha ido embora. História engraçada sobre isso, eu disse, levantando a coleira do Biscuit. Acontece que as pessoas para quem você o vendeu não ficaram muito felizes quando descobriram que você mentiu sobre ser a dona dele. Ele está de volta comigo agora, onde pertence. O rosto dela ficou vermelho. Aquele cachorro era um incômodo e eu tinha todo o direito de... Linda, eu a interrompi, mantendo a voz calma, e mesmo assim você não tinha direito nenhum. Nunca teve direito algum, nem ao cachorro, nem a esta casa, nem a nada. Foi então que meu pai apareceu atrás dela, com uma expressão confusa. Derek, o que está acontecendo? Por que tem um agente lá fora? Olhei além da Linda, diretamente para o meu pai. Pai, eu não queria que chegasse a isso. Eu realmente não queria. Mas você e a Linda precisam sair desta casa hoje. A Linda riu, um som agudo e feio. Sair? Você enlouqueceu? Esta é a nossa casa. Seu pai é dono desta casa. Não, não é. Eu levantei a escritura. Meu pai semicerrou os olhos para ela, confuso. A Linda arrancou o papel da minha mão, os olhos dela correndo pelo documento. Eu vi o rosto dela empalidecer enquanto lia. Isso é um erro, ela disse, com a voz levemente trêmula. Isso tem que ser uma falsificação. Não é. A mãe transferiu a propriedade para mim antes de morrer, legalmente, corretamente, com testemunhas e um tabelião. A casa é minha há 4 anos. Vocês têm vivido aqui como convidados, convidados que nunca pediram permissão e que recentemente roubaram minha propriedade. Meu pai pegou a escritura das mãos da Linda, lendo devagar, as mãos tremendo. A Catherine fez isso, ele sussurrou. Ela queria proteger o legado da família. Ela sabia que, se algo acontecesse com você ou se você tomasse decisões ruins, a casa poderia ser perdida. Ela te amava, pai, mas também te conhecia melhor do que você conhece a si mesmo. Decisões ruins? A Linda gritou. Você está me chamando de uma decisão ruim? Estou te chamando de ladra, eu disse friamente. Você pegou meu cachorro e o vendeu para estranhos. Isso é furto de propriedade. Eu registrei um boletim de ocorrência e agora estou exercendo meus direitos como proprietário legal para despejar vocês dois. O agente deu um passo à frente. Senhora, senhor, tenho aqui o aviso de despejo. Vocês têm 24 horas para desocupar o imóvel. O rosto da Linda se contorceu de raiva. 24 horas? Isso é insano. Você não pode fazer isso. Nós temos direitos. Vivemos aqui há 3 anos. Vamos processar, vamos lutar contra isso. A Patrícia tinha me avisado que ela diria algo assim. Eu estava pronto.
Na verdade, posso, porque vocês estão ocupando minha propriedade sem contrato e cometeram furto dos meus pertences. O cronograma de despejo acelerado se aplica. Vocês podem contestar no tribunal, se quiserem, mas eu tenho documentação de 4 anos provando a propriedade. Cada papel é autenticado e testemunhado. Quanto de documentação vocês têm provando que têm permissão para morar aqui? A Linda abriu a boca, fechou, abriu de novo. Nada. Meu pai finalmente falou, a voz baixa e quebrada. Derek, filho, por favor, vamos conversar sobre isso. Podemos dar um jeito. Eu sou seu pai. Por um momento, eu quase vacilei. Ainda era meu pai, o homem que me ensinou a andar de bicicleta, que foi aos meus jogos de beisebol mesmo quando chovia, que segurou minha mão no funeral da mãe quando nenhum de nós conseguia parar de chorar. Mas então eu pensei no biscuit, sozinho e confuso, sendo colocado no carro de um estranho. Pensei nas cortinas da mãe em algum aterro, nos móveis dela, nas memórias, tudo jogado fora como lixo. Pensei em 4 anos assistindo a Linda apagar lentamente cada vestígio da existência da minha mãe, enquanto meu pai simplesmente aceitava, porque era mais fácil do que brigar. Você parou de agir como meu pai quando deixou ela fazer o que quisesse, eu disse. Quando deixou ela dar embora a última parte da mãe que eu tinha, você escolheu ela em vez de mim. Pai, repetidas vezes, toda vez que ela reclamou do biscuit, toda vez que jogou fora as coisas da mãe, você escolheu ela. Esta é a consequência. A Linda agarrou o braço do meu pai. Richard, faz alguma coisa, faz ele parar. Mas meu pai apenas ficou ali parado, olhando para a escritura nas mãos, como se fosse uma carta do túmulo, o que, de certa forma, era. As 24 horas seguintes foram um caos. A Linda tentou de tudo. Ligou para um advogado, mas era domingo e ninguém estava disponível em cima da hora. Ela chamou a polícia, mas o agente explicou que eu tinha todo o direito legal de despejá-los e que a papelada já tinha sido verificada. Ela até tentou me ligar diretamente, alternando entre ameaças e pedidos chorosos. Eu bloqueei o número dela depois da 3ª ligação. Meu pai ligou uma vez, por volta das 11 daquela noite. Ele parecia exausto. Eu não entendo como isso aconteceu, ele disse. Sua mãe nunca me contou sobre a casa. Fomos casados por 26 anos, ela nunca disse uma palavra. Porque ela sabia como você reagiria, ela sabia que você se sentiria magoado, traído, mas também sabia que, se não protegesse a casa, havia uma chance de você perdê-la ou de alguém se aproveitar de você. Ela achou que a Linda se aproveitaria de mim? Ela não conhecia a Linda especificamente, mas sabia que algo poderia acontecer, alguma vulnerabilidade. Ela queria ter certeza de que eu poderia proteger o legado da família. Esta casa pertencia aos pais dela, pai, os avós dela a construíram em 1952. Era para passar de geração em geração. Ela não queria que acabasse pertencendo a alguém que nunca sequer os conheceu. Houve um longo silêncio na linha. Eu a amava, Derek, eu realmente a amava. Eu sei, pai, mas você também seguiu em frente muito rápido e depois deixou a Linda mandar em tudo. Você deixou ela jogar fora as coisas da mãe como se não valessem nada. Você deixou ela repintar os quartos da mãe e arrancar o jardim dela. Você deixou ela banir o cachorro da mãe para o quintal como se fosse uma praga e agora deixou ela vender aquele cachorro sem nem me perguntar. Eu achei que estava apenas tentando fazer todo mundo feliz. Pois é, você fez a Linda feliz às custas de todo o resto. Ele não teve resposta para isso. Na manhã de segunda-feira, eu passei de carro em frente à casa às 8 horas. Havia um caminhão de mudança na entrada da garagem. A Linda estava gritando com alguns carregadores sobre terem cuidado com os móveis dela. Meu pai estava sentado nos degraus da frente, olhando para o nada. Estacionei do outro lado da rua, não desci, apenas observei. Em certo momento, meu pai levantou o olhar e viu meu carro. Fizemos contato visual. Ele levantou a mão em algo que talvez fosse um aceno. Eu assenti uma vez e depois fui embora. Eles tinham saído até às 3 da tarde. O agente me enviou uma mensagem confirmando que a casa tinha sido desocupada. Eu dirigi até lá depois do trabalho para fazer uma vistoria. O lugar estava um caos, não exatamente vandalizado, apenas bagunçado. A Linda claramente saiu às pressas e não se deu ao trabalho de limpar nada. Havia buracos nas paredes onde os quadros dela tinham ficado, sacos de lixo empilhados na cozinha e um cheiro horrível vindo da geladeira, onde ela tinha deixado comida vencida apodrecer de propósito. Mas a estrutura da casa ainda estava ali. O piso de madeira que a mãe restaurou sozinha durante um longo verão, a grande janela em bay window onde ela costumava sentar e ler nas manhãs de domingo, a lareira onde pendurávamos as meias todo o Natal. Fiquei parado na sala por um longo tempo, o biscuit sentado aos meus pés, nós dois apenas respirando silêncio. A mãe ficaria orgulhosa, eu disse em voz alta. O biscuit abanou o rabo. A notícia se espalhou rápido, como sempre acontece em famílias. Minha tia Raquel, irmã da minha mãe, foi a primeira a ligar.
Ela tinha ouvido falar do despejo pelo meu primo, que ouviu de outra pessoa. O correio boca a boca da família funciona rápido. Ela não estava brava, estava aliviada. Sua mãe me contou sobre a casa, a tia Raquel admitiu, anos atrás, logo depois de resolver tudo. Ela me fez prometer que não diria nada a ninguém, a menos que fosse absolutamente necessário. Acho que ela esperava que nunca chegasse a isso. Você sabia esse tempo todo. Eu sabia, e vi seu pai colocar aquela mulher dentro da casa e deixar ela assumir tudo, e eu mordi a língua porque era isso que sua mãe queria. Mas fico feliz que você finalmente tenha feito alguma coisa, Derek. A Linda não tinha nenhum direito de estar naquela casa. Ela não respeitava o lugar, não respeitava a memória da Catherine. Ainda bem que se foi. O tio Bob, irmão do meu pai, tinha uma visão bem diferente. Ele me ligou me chamando de moleque vingativo e disse que eu me arrependeria de destruir meu relacionamento com meu pai. Eu deixei ele gritar por cerca de 3 minutos e desliguei no meio da frase. Os primos ficaram divididos, alguns acharam que eu estava certo, outros acharam que eu fui cruel. O grupo da família explodiu em opiniões. Eu silenciei depois das primeiras 100 mensagens. Mas o verdadeiro drama estava só começando. 3 dias depois do despejo, a Linda apareceu no meu trabalho. Eu estava no meio de uma revisão de projeto quando meu colega Jake bateu no meu ombro e disse que havia uma mulher muito irritada na recepção perguntando por mim. Saí e encontrei a Linda parada no saguão, braços cruzados, rosto vermelho. Ela se arrumou para aquilo, vestia um blazer bonito, como se estivesse indo para uma reunião de negócios. Precisamos conversar, ela disse. Não, não precisamos. Você não pode simplesmente nos jogar na rua. Eu falei com um advogado, nós temos direitos. Moramos lá por 3 anos, isso nos torna inquilinos com proteção. Seu advogado está errado. Você não tinha contrato, nenhum acordo de aluguel, nada por escrito. Vocês eram convidados que ficaram além do permitido e depois roubaram minha propriedade. O boletim de ocorrência já foi registrado. O rosto dela ficou ainda mais vermelho. Aquele cachorro idiota não valia tudo isso para você. Talvez não para você. Ela deu um passo à frente, baixando a voz. Eu vou tornar sua vida um inferno. Vou contar para todo mundo da família o que você fez. Vou arrastar o nome da sua mãe pela lama. Senhora, o segurança já estava ao meu lado, com a mão no rádio, vou ter que pedir que se retire. A Linda olhou para o segurança, depois para mim. Por um segundo achei que ela fosse me acertar. Em vez disso, virou-se e saiu furiosa, batendo a porta de vidro com tanta força que ela tremeu. O Jake apareceu ao meu lado. O que foi isso? História longa, coisa de família. Ela parecia simpática. Eu ri pela primeira vez em dias. Uma semana depois, meu pai e a Linda se mudaram para um apartamento apertado do outro lado da cidade. O motel tinha ficado caro demais. Pelo que eu vi pelo correio da família, a Linda estava furiosa com o rebaixamento. Aparentemente, ela tinha construído todo o plano de aposentadoria dela em torno de morar naquela casa para sempre, eventualmente, herdá-la depois que meu pai morresse. Ela não contava que não houvesse nada para herdar. Ela tentou mais uma coisa antes de desistir. Entrou com um processo alegando enriquecimento sem causa e exigindo compensação pelas melhorias que tinha feito na propriedade, pintura nova, eletrodomésticos novos, ou pátio. A Patrícia me ligou com a notícia e disse para eu não me preocupar. Isso é um movimento de desespero. Ela está alegando que agregou valor à sua propriedade e merece pagamento, mas fez essas mudanças sem a permissão do proprietário. Se alguma coisa, você poderia contra-atacar por alteração da sua propriedade sem consentimento. Então o que fazemos? Respondemos com um pedido reconvencional pelo custo de remover as modificações dela e restaurar as características originais, além de indenização pelo roubo do seu cachorro e honorários advocatícios. 2 semanas depois, a Linda desistiu do processo. Acontece que o advogado dela disse que ela perderia e ainda acabaria me devendo dinheiro. Advogado esperto. Meu pai me ligou no dia em que o processo foi retirado. Estou ficando com a Linda, ele disse, ela é minha esposa, mas eu entendo por que você fez o que fez. Entendo. Sua mãe estava certa sobre mim. Eu deixo as pessoas me pressionarem. Deixei a Linda me pressionar e deveria ter protegido o biscuit, deveria ter protegido muitas coisas. Ele fez uma pausa. Não estou pedindo que você me perdoe, só queria que soubesse que eu entendo. Obrigado, pai. Talvez um dia a gente possa almoçar ou algo assim, só nós dois, sem a Linda. Talvez um dia. Ainda não estou pronto, mas talvez eu consiga viver com talvez. 3 meses se passaram desde o despejo. Na semana seguinte à saída do meu pai e da Linda, contratei uma equipe de limpeza para lidar com a bagunça que eles deixaram. 8 horas e 12 sacos de lixo depois, a casa voltou a ser habitável. O cheiro da geladeira levou mais 2 dias para desaparecer completamente.
Eu me mudei naquele fim de semana, trouxe todas as minhas coisas do apartamento e montei minha vida na casa que minha mãe me deixou. O Biscuit explorou cada cômodo como se estivesse redescobrindo um velho amigo. Ele encontrou o lugar favorito dele no sofá na primeira hora e tomou posse imediatamente. O primeiro grande projeto foi o jardim. Passei 3 fins de semana arrancando as pedras do pátio da Linda. O concreto era mais pesado do que eu esperava e tive que alugar um martelete na Home Depot para quebrar tudo. Meu vizinho, um senhor mais velho chamado Frank, que conhecia minha mãe havia anos, veio ajudar. Sua mãe ficaria feliz de ver isso, disse o Frank, carregando um pedaço de concreto até a caçamba que eu tinha alugado. Ela amava aquele jardim, costumava me trazer tomates todo o verão. Lembro que ela me mandava cestas cheias deles. A Linda nunca nem me cumprimentou, 3 anos morando ao lado, nenhuma vez. Terminamos de limpar o pátio e, no fim do mês, coloquei terra nova, plantei roseiras, lavanda, as mesmas flores que a mãe costumava cultivar. Encontrei as velhas luvas de jardinagem dela em uma caixa na garagem e comecei a usá-las. O interior da casa levou mais tempo. Pintei por cima das paredes cinza da Linda, trouxe de volta as cores quentes que a mãe tinha escolhido. Encontrei cortinas em uma loja de antiguidades parecidas com as que a Linda tinha jogado fora. Comprei uma mesa de cozinha em um leilão de espólio que tinha o mesmo estilo antigo da original da mãe. A tia Raquel veio visitar quando eu terminei a maior parte do trabalho. Ela andou pelos cômodos devagar, tocando as paredes, olhando tudo. Não está exatamente igual, ela disse, mas parece com a Catherine de novo, como se o espírito dela tivesse voltado. Era isso que eu queria. Ela me abraçou forte. Ela ficaria tão orgulhosa de você, Derek. O drama familiar acabou se acalmando. O tio Bob parou de ligar depois que eu disse que bloquearia o número dele se ele entrasse em contato novamente. Os primos passaram para outras fofocas. O grupo da família ficou em silêncio. A Linda, pelo que ouvi, continuava causando problemas. Aparentemente, ela tentou convencer meu pai a me processar de novo, desta vez alegando sofrimento emocional. Meu pai recusou, isso causou uma briga enorme e eles se separaram por cerca de 2 semanas antes de voltarem. Meu pai e eu tomamos café juntos na semana passada, em uma lanchonete em território neutro. Foi a primeira vez que nos vimos pessoalmente desde o despejo. Ele parecia mais velho, mais magro. A vida no apartamento com a Linda não estava indo bem. Ela tinha arrumado um emprego de meio período em uma loja de departamento porque o dinheiro estava curto e culpava meu pai pela situação todos os dias. Ela quer que eu te peça dinheiro, meu pai admitiu, mexendo o café. Diz que você nos deve. O que você disse a ela? Eu disse não, que não vou implorar nada ao meu filho. Ficamos sentados um tempo sem falar muito. Foi estranho, mas foi alguma coisa. Ao sair, meu pai me parou no estacionamento. Sua mãe, ele disse, ela realmente previu tudo isso, não foi? Ela te conhecia melhor do que você conhecia a si mesmo. Ele assentiu devagar. Ela sempre conheceu. Na mesma semana, recebi uma promoção no trabalho, engenheiro eletricista sênior, salário melhor, projetos melhores, uma pequena equipe para gerenciar. Meu chefe disse que eu tinha merecido, que meu foco e dedicação nos últimos meses realmente tinham se destacado. Também comecei a sair com alguém. Sarah. Conheci ela no parque de cães há 1 mês. Ela tem um Bernese Mountain Dog chamado Captain e o Biscuit se apaixonou por ele imediatamente. Eles brincam por horas enquanto a Sarah e eu sentamos no banco e conversamos. No fim de semana passado, a Sarah veio jantar em casa. Eu cozinhei a receita de frango à parmegiana da mãe, aquela que ela me ensinou quando eu tinha 15 anos. A Sarah adorou. O Biscuit ficou debaixo da mesa esperando cair alguma coisa. O Captain tinha ficado em casa, mas a Sarah me mostrou fotos dele no celular. Depois do jantar, sentamos na varanda dos fundos e assistimos ao pôr do sol sobre o jardim da mãe. As rosas estavam começando a florescer, a lavanda estava forte de novo. Esta é uma casa linda, a Sarah disse. Parece um lar. Ela está na minha família há gerações. Minha mãe cresceu aqui. Ela tinha bom gosto. O Biscuit veio e colocou a cabeça no meu colo. Eu cocei atrás das orelhas dele do jeito que ele gosta. É, eu disse. Ela realmente tinha. Então essa é a minha história. A madrasta vendeu meu cachorro, eu tirei a escritura do cofre e a despejei em 24 horas. Ela tentou me processar e perdeu. Agora está morando em um apartamento apertado, trabalhando no varejo e culpando todo mundo, menos a si mesma, por como as coisas terminaram. Minha irmã dourada cortou o cabelo da minha filha de 9 anos enquanto ela implorava para que parasse. Meus pais disseram para parar de chorar, sua bruxinha, é só cabelo, então eu fui nuclear e fiz eles pagarem por isso. Ei Reddit, eu tenho 36 anos, sou homem, e isso aconteceu em julho de 2023. Eu ainda penso nisso toda vez que olho para minha filha.
Meu amigo Miguel morreu numa terça-feira, enrolou o acorde dele em um poste telefônico na Interestadual 10, às 2 da manhã, disseram que ele dormiu ao volante, deixou para trás uma esposa, 2 filhos com menos de 5 anos e eu sem meu melhor amigo desde a faculdade. O funeral foi marcado para sábado em Tucson, 2 horas ao sul. A Zel é advogada de família, ela sabe das coisas. Naquela quinta-feira à noite, enquanto eu arrumava meu terno, ela se apoiou no batente da porta do banheiro com os braços cruzados e perguntou se eu tinha absoluta certeza de deixar Lily com meus pais. Eu olhei para ela pelo espelho enquanto ajustava a gravata e disse que era só um dia, eles são os avós dela. Brooke vai estar lá? E lá estava, minha irmã, com 32 anos, ainda morando no porão dos nossos pais, recebendo seguro-desemprego depois de ser demitida do terceiro emprego no varejo em 2 anos, a criança dourada da família que não podia fazer nada errado aos olhos do pai, provavelmente. Eu disse que sim, mas que falaria com a mamãe para mantê-las separadas. A Zel não saiu da porta. Eu não confio nela perto da Lily, tem algo no jeito como ela age em torno da nossa filha que me deixa nervosa. Isso não é nada, no mês passado no churrasco eu tive que literalmente me colocar entre elas, sua irmã me olhou como se quisesse me empurrar para dentro da churrasqueira. Eu fechei o saco de roupas e disse que ela estava sendo paranoica. Ela ficou em silêncio por um bom tempo, quando me virei ela estava com aquele olhar, o que ela tem no tribunal quando sabe que está certa, mas o juiz está prestes a decidir contra ela de qualquer jeito. Tudo bem, ela disse, mas estou te avisando agora, se Brooke fizer alguma coisa com a Lily, eu não vou lidar com isso de forma diplomática. Eu deveria ter escutado. A Zel tem instintos sobre as pessoas que eu não tenho, é por isso que ela é boa no trabalho dela, mas eu estava lidando com a perda do Miguel e só queria que uma coisa fosse simples. Sábado de manhã, deixamos Lily na casa dos meus pais por volta das 9 da manhã. É uma casa térrea, em um loteamento que era novo nos anos 80 e agora mostra a idade. Meu pai construiu metade dela sozinho, lá atrás, quando comandava a empresa de construção dele, ele se orgulha disso e menciona aproximadamente toda vez que alguém visita. Mamãe atendeu a porta no estilo habitual dela, vestido floral de casa, cabelo preso com bobs, mesmo não indo a lugar nenhum. Oh, vocês dois estão tão elegantes, sinto muito pelo Miguel, querido. Brooke estava no sofá mexendo no celular, ela levantou o olhar quando entramos, os olhos foram direto para Lily e algo passou pelo rosto dela que eu não consegui decifrar. Ei, baixinha, Brooke disse, talvez hoje a gente possa sair e fazer algo divertido juntas, hein? Lily se aproximou da minha perna. Eu disse a mim mesmo que não era nada, só coisas de formiga, mãe, só se certifique de que alguém esteja de olho nela o tempo todo, ok? A gente volta às 6, claro, querida, não se preocupe com nada. Antes de irmos, Lily me abraçou forte, mais forte do que o normal. Até mais tarde, pai, eu estou com uma sensação estranha. Eu beijei o topo da cabeça dela, respirei aquele cheiro de shampoo infantil. Você vai ficar bem, bebê, a vovó vai fazer seu almoço. Você pode assistir desenhos, a gente volta antes que você perceba. Se eu pudesse voltar àquele momento, eu a pegaria no colo, sairia pela porta e nunca olharia para trás. O funeral foi brutal, caixão aberto, Miguel parecia errado, seroso demais, parado demais, os filhos dele não entendiam por que o papai estava dormindo na caixa chique, a esposa dele não conseguia ficar em pé durante a cerimônia. Eu fiz o elogio fúnebre e mal consegui terminar. Na volta, eu ficava pensando na mortalidade, em como tudo pode mudar tão rápido. A Zel segurou minha mão sobre o console central e não disse nada, o que era exatamente do que eu precisava. Voltamos para a casa dos meus pais às 5h45 da tarde, na verdade mais cedo. O sol ainda estava alto, fazendo tudo no bairro parecer desbotado e claro demais. Usei minha chave para abrir a porta da frente e imediatamente ouvi choro. Não era choro de birra, nem choro de dor, era algo pior. A sala parecia normal, televisão ligada em algum desenho sobre animais falantes, travesseiro e cobertor no sofá, mas Lily estava encolhida no canto do sofá em L, rosto enterrado numa almofada, o corpo inteiro tremendo. Então eu vi o cabelo dela. Tinha ido embora, não ido embora, mas destruído, cortado de forma irregular na altura dos ombros, algumas partes mais curtas que outras, tufos faltando perto do pescoço, parecia que alguém tinha atacado com uma tesoura cega enquanto estava vendado. A Zel entrou atrás de mim, ouvi o suspiro agudo dela, depois um som que eu nunca tinha ouvido ela fazer antes, algo entre um suspiro e um rosnado. Quem fez isso? A voz dela era puro gelo. Lily levantou o rosto, inchado e vermelho, encharcado de lágrimas, ranho escorrendo até o lábio, os olhos sem foco, aquele olhar distante que você vê em pessoas que passaram por algo traumático. Tia Brooke, ela sussurrou. O ambiente girou, ou talvez eu tenha girado, difícil dizer. A Zel se moveu primeiro, cruzando a sala em 3 passos e envolvendo Lily nos braços. Nossa filha desabou nela, soluçando tão forte que nenhum som saía, só aqueles engasgos horríveis entrecortados. Eu fiquei ali parado como um idiota, tentando processar o que estava vendo.
Aquela era minha garotinha, a criança cujo cabelo eu tinha visto crescer todos os dias desde que ela tinha 4 anos, que escovava 100 vezes toda noite, que queria ser Rapunzel por 3 Halloween seguidos. Onde ela está? Eu perguntei, minha voz não parecia minha. Lily apontou para o corredor onde ficavam os quartos. Fica aqui, eu disse a Zel, então caminhei por aquele corredor como um homem indo para a própria execução. A porta do quarto da Brooke estava fechada, eu não bati, apenas agarrei a maçaneta e empurrei. Ela estava sentada na cama, rolando o Instagram como se nada tivesse acontecido. Quando me viu, ela realmente sorriu. Oh, que bom, vocês voltaram, como foi o funeral? O que diabos você fez? Ela piscou. O que você quer dizer, o cabelo da Lily? Brooke, o que diabos você fez com o cabelo da minha filha? Ela revirou os olhos. Oh, meu Deus, relaxa, foi só um corte de cabelo, está muito melhor agora, você devia me agradecer, sinceramente, estava ficando tão arrepiado e nojento. Entrei no quarto dela, ela deve ter visto alguma coisa no meu rosto, porque se recostou contra a cabeceira da cama. Lily disse que você a segurou, disse que estava chorando e implorando para você parar. Ela estava sendo dramática, crianças dessa idade não sabem o que querem, eu estava ajudando ela a sair dessa. Então eu me virei e voltei para a sala de estar, atrás de mim ouvi Brooke suspirar alto, como se eu fosse o irracional. Na sala, a Zel estava sentada no sofá com Lily no colo, embalando-a como se ela fosse um bebê outra vez. Ela tinha parado de soluçar, mas ainda fazia aqueles pequenos sons quebrados. Conta pra gente o que aconteceu, querida, a Zel disse suavemente, conta tudo. A voz de Lily estava rouca de tanto chorar, ela falou em pedaços, tendo que parar e recomeçar várias vezes. Começou por volta das 2 da tarde, a vovó tinha ido à loja comprar coisas para o jantar, disse que só ia ficar fora 30 minutos e deixou a tia Brooke encarregada. A tia Brooke sentou ao meu lado e disse que tinha aprendido um penteado novo, disse que ia me deixar tão bonita. Eu falei que não queria cortar meu cabelo, eu disse não. O que ela disse? Ela disse que não ia cortar, só arrumar, só deixar bonito, então eu disse ok. Minhas mãos estavam tão fechadas que minhas unhas estavam cravando nas palmas. Ela me levou para o banheiro, me fez sentar numa cadeira de costas para o espelho. Eu perguntei por que não podia ver e ela disse que era surpresa. Aí eu ouvi a tesoura. Lily começou a chorar de novo. A Zel a apertou mais forte. Eu tentei virar, mas ela empurrou minha cabeça para frente, disse fica quieta, estou só aparando um pouquinho, mas ela continuou cortando, eu sentia meu cabelo caindo nos meus ombros e pelas minhas costas. Eu comecei a chorar e tentei me levantar, mas ela segurou meus ombros e me manteve presa. Jesus, ela continuou cortando. Eu implorava para ela parar, eu dizia por favor, para, eu não quero isso, mas ela não parava, só continuava cortando e mandando eu ficar quieta. Quanto tempo isso durou? Eu não sei, parecia uma eternidade. Quando ela finalmente me soltou, eu corri para o espelho do corredor e vi o que ela fez. Aí a vovó chegou em casa. O que a vovó disse? Ela perguntou à tia Brooke o que ela tinha feito. A tia Brooke disse eu só cortei o cabelo dela, estava muito comprido e bagunçado. Aí a vovó mandou eu sentar na sala e foi para outro lugar, eu não sei para onde, eu só fiquei sentada aqui chorando. Eu olhei para o cabelo destruído da minha filha e senti algo escuro e frio se instalar no meu peito, aquela raiva protetora da qual os pais não deveriam falar, mas todos nós sentimos, aquela parte cavernícola do cérebro que diz alguém machucou meu filho e precisa pagar. Brooke entrou na sala, a mamãe veio atrás dela, o papai ainda não tinha chegado. Ok, estou aqui, Brooke disse, dá para parar com esse drama agora? A Zel se levantou devagar, com cuidado tirando Lily do colo, puxou o celular e abriu o aplicativo de gravação de voz. Grava isso, ela disse para mim. Eu entendi imediatamente, tirei meu próprio celular e apertei gravar. Brooke, a Zel disse calmamente, Lily te disse que não queria cortar o cabelo? Oh meu Deus, a gente vai mesmo fazer isso? Responde a pergunta, ela disse não? Brooke revirou os olhos, sim. Mas ela chorou e pediu para você parar enquanto você cortava? Ela estava sendo dramática, crianças não sabem o que querem, o cabelo dela estava uma bagunça e eu estava fazendo um favor, então sim, ela chorou e pediu para você parar e você continuou mesmo assim? Eu estava ajudando ela, você está agindo como se eu tivesse cometido algum crime. A Zel parou a gravação, eu parei a minha, nós tínhamos o que precisávamos. Você segurou minha filha, a Zel disse em voz baixa, enquanto ela chorava e implorava para você parar, você cortou o cabelo dela contra a vontade dela. Oh meu Deus, você está agindo como se eu tivesse matado alguém, é só cabelo, cresce de novo, sinceramente ela está melhor agora, você devia estar me agradecendo. Agradecendo você? Sim, aquele cabelo estava comprido demais, provavelmente cheio de nós e pontas duplas, eu fiz um favor para vocês.
A mamãe deu um passo à frente, torcendo as mãos. Agora, meninas, vamos todas nos acalmar. Isso está saindo do controle. Por favor, fale com sua esposa. Isso é um assunto de família. Não precisamos transformar isso numa terceira guerra mundial. Eu olhei para minha mãe, essa mulher que tinha prometido cuidar da minha filha e falhou completamente. Onde você estava, mãe? Eu só fui ao mercado. Querido, eu fiquei fora só 30 minutos. 30 minutos foi tudo que bastou para sua filha agredir minha criança. Agressão? Brooke riu. Você está brincando comigo agora? A porta da frente se abriu. O papai entrou carregando uma sacola da Home Depot, provavelmente alguma peça que ele pretendia passar o fim de semana inteiro instalando. Ele olhou para todos nós ali parados e pousou a sacola no chão. O que está acontecendo? O papai é um daqueles homens que acham que volume é autoridade, 1,88 m, ainda com o porte dos tempos da construção, mesmo estando aposentado há 5 anos. Cabelo grisalho cortado curto, o pescoço sempre queimado de sol, o tipo de homem que tem opinião sobre absolutamente tudo. E considera ouvir um sinal de fraqueza. Brooke cortou o cabelo da Lily e agora todo mundo está chateado, a mamãe disse rapidamente. O papai olhou para o cabelo da Lily, depois para Brooke, depois para nós. É só um corte de cabelo, qual é o grande problema? O grande problema, Azel disse, com a voz ainda naquele tom assustadoramente calmo, é que a sua filha conteve fisicamente a nossa criança enquanto a nossa criança chorava e implorava para que ela parasse. Isso é agressão. Agressão. O papai soltou uma risada curta. Você só pode estar brincando comigo. Isso é assunto de família. A Brooke estava ajudando a menina. Olha para ela, ela está bem. Ela está bem? Eu dei um passo à frente. Pai, olha para sua neta. Os olhos da Lily estavam inchados, quase fechados, o rosto manchado e vermelho, o lábio tremendo, e o cabelo que ela amava mais do que qualquer coisa, estava destruído. Ela está bem, o papai disse de forma desdenhosa, crianças choram, ela vai superar isso. Agora, eu acho que todo mundo precisa se acalmar e parar de fazer a minha filha se sentir mal por tentar ajudar. Ajudar? A voz da Zel subiu, agora ela assegurou, a Lily disse não várias vezes, ela disse não e a Brooke fez mesmo assim. Você entende o que isso ensina a uma criança? Ensina que os adultos sabem mais. Brooke disse com arrogância, crianças não sabem o que é bom para elas, é por isso que tem pais e tias que se importam com elas. Você não se importa com ela, você quis machucá-la porque está com ciúmes. Ciúmes? A voz da Brooke ficou estridente. De quê? Do cabelo dela? Você é louca? Você faz comentários sobre isso há anos, você tenta convencê-la a cortar, você não suportava que uma criança de 9 anos tivesse algo bonito que você queria destruir. Ah, vá se ferrar, você sempre achou que era melhor do que eu, chegando aqui com seu emprego chique de advogada e sua família perfeita. Quer saber, é isso mesmo, eu cortei o cabelo dela e faria de novo, ela está melhor, de nada. A sala ficou em silêncio. Algo dentro de mim se desligou, ou talvez tenha se ligado, difícil dizer a diferença. Eu passei a vida inteira sendo o apaziguador, o bom filho que engolia as próprias opiniões para manter os jantares de família civilizados, aquele que arranjava desculpas para o comportamento da Brooke porque é isso que famílias fazem. Não mais. Eu caminhei até a cozinha. As grandes tesouras de tecido da mamãe estavam sobre o balcão, onde ela as tinha deixado depois de embrulhar presentes de Natal. Eu as peguei. Matt, a voz da Zel atrás de mim, ela não estava me impedindo, só conferindo. Leva a Lily para fora. Para o carro, eu disse, tranca as portas. Ela entendeu, pegou a Lily pela mão e a levou para fora pela porta da frente. Eu ouvi as portas do carro fecharem, ouvi as travas sendo acionadas. Eu voltei para a sala com a tesoura. Brooke viu e deu um passo para trás. O que você está fazendo? Eu não respondi, apenas caminhei em direção a ela. Pai, faz alguma coisa, a voz dela subiu um tom. O papai se moveu para me interceptar. Eu olhei para ele, realmente olhei, deixei ele ver o que quer que estivesse no meu rosto. Ele parou. Pensa no que você está fazendo, ele disse, mas a voz estava insegura. Agora eu já pensei. Eu passei por ele. Brooke recuou até encostar na parede. Vamos lá, eu sou sua irmã, a gente pode conversar sobre isso, eu sinto muito, tá, eu sinto muito, por favor não. Eu agarrei um punhado do cabelo dela, uma mecha grossa perto da têmpora esquerda. Ela tentou se soltar, mas eu segurei firme. Você queria saber como é fazer alguém bonito, eu disse, deixa eu te mostrar. Um corte, rápido e brutal. A tesoura estava afiada, passou limpa. Eu deixei o cabelo cair no chão e dei um passo para trás. Brooke tocou o lado da cabeça onde faltava um pedaço, a mão dela voltou tremendo, então ela olhou para o cabelo no chão e começou a gritar. Eu coloquei a tesoura sobre a mesa de centro, não joguei, não ameacei, apenas coloquei ali e puxei meu celular. O que você está fazendo? O papai exigiu. Eu disquei 911.
O que diabos você acha que está fazendo? A operadora atendeu. 911. Qual é a sua emergência? Eu preciso denunciar uma agressão contra um menor, eu disse. Minha voz estava firme, mais calma do que eu me sentia. Minha filha de 9 anos foi fisicamente contida pela minha irmã e teve o cabelo cortado à força enquanto chorava e implorava para que ela parasse. Brooke ainda estava gritando. O papai avançou para pegar meu telefone, mas eu saí do alcance. Eu também preciso informar que eu reagi, continuei. Eu cortei o cabelo da minha irmã uma vez, não estou escondendo isso, quero ser transparente. Senhor, qual é o seu endereço? Eu dei o endereço. A operadora disse que as viaturas estavam a caminho, estimativa de 10 minutos. Seu idiota, Brooke berrou, você vai arruinar a minha vida por causa de um corte de cabelo. É, eu disse, engraçado como isso funciona, né? A mamãe estava chorando agora, o papai andava de um lado para o outro passando as mãos pelo cabelo. Ele parou na minha frente. Você está mesmo fazendo isso? Você está mesmo chamando a polícia para sua própria irmã? Ela fez isso com ela mesma quando agrediu a Lily. Não foi agressão, diga isso para a polícia então. A voz da mamãe estava quebrada. Por favor, não faça isso, ela é família, você não pode. Ela tocou na minha filha depois que a minha filha disse não. Ela segurou enquanto a Lily gritava. A partir daí isso deixa de ser assunto de família. Você cortou o cabelo dela também. Você é tão ruim quanto ela, eu sei. Por isso estou me denunciando também. Mas existe uma diferença. A Lily tem 9 anos, a Brooke tem 32, e eu fiz isso uma vez para provar um ponto. A Brooke fez por vários minutos enquanto a Lily implorava para ela parar. O papai tentou uma abordagem diferente. A voz dele ficou baixa, quase suplicante. Filho, pensa no que você está fazendo com essa família. Com a sua mãe, a gente pode resolver isso. Não precisamos envolver a polícia. Nós precisávamos da polícia. No segundo em que a Brooke decidiu agredir uma criança, tudo depois disso são apenas consequências. Ela vai ser presa, ela já tem aquela coisa de furto no histórico. Vai perder o seguro-desemprego. Ótimo. Não, sabe de uma coisa, pai, eu terminei de arranjar desculpas para ela, terminei de fingir que essa família é algo que não é. A Brooke tem 32 anos e acabou de agredir uma criança de 9 porque estava com ciúmes do cabelo de uma menina pequena. Isso não é normal, isso não é aceitável, e você defender isso me diz tudo o que eu preciso saber sobre as suas prioridades. 2 viaturas chegaram exatamente 9 minutos depois, 4 policiais, 2 homens e 2 mulheres. O papai tentou uma última vez, quando os policiais bateram, ele se colocou na frente da porta. Não atende, ainda dá para consertar isso. Eu passei por ele e abri a porta. O policial líder tinha uns 40 e poucos anos, parecia alguém que já tinha visto muita coisa, a parceira dele era uma mulher mais jovem, os outros 2 policiais também eram um homem e uma mulher. Eles nos separaram imediatamente, salas diferentes, policiais diferentes. Eu contei tudo ao policial principal, mostrei a gravação da Brooke admitindo que a Lily disse não e que ela continuou, mostrei fotos do cabelo da Lily daquela manhã, contei sobre meses de comentários, o incidente no churrasco. Então você cortou o cabelo da sua irmã? Sim, uma vez. Eu agarrei um punhado e cortei com uma tesoura da cozinha, depois coloquei a tesoura no chão e liguei para vocês. Você a conteve fisicamente? Eu segurei o cabelo dela para cortar, não a imobilizei nem a prendi, tudo durou talvez 5 segundos, depois eu me afastei e fiz a ligação. Ele anotou tudo. Você entende que isso é agressão? Sim, contravenção de classe 3 no Arizona, tocar conscientemente alguém. Com a intenção de insultar ou provocar. Eu entendo. Por que você fez isso? Eu olhei para ele e disse, porque alguém precisava mostrar a ela como isso é, e porque eu queria que ela entendesse que existem consequências por machucar a minha filha. Ele assentiu devagar, não disse se aprovava ou desaprovava, apenas fez mais anotações. A policial trouxe a Zell, ela deu o depoimento de forma clara, descreveu encontrar a Lily, reproduziu a gravação, explicou o que a Lily tinha nos contado. Depois, a policial saiu para falar com a Lily no carro, isso levou cerca de 20 minutos. Quando ela voltou, o maxilar estava tenso. Em seguida trouxeram a Brooke. Ela entrou em modo total de vítima, chorando, dizendo que só estava tentando ajudar, dizendo que eu a ataquei de forma brutal, dizendo que o cabelo dela tinha sido destruído e que ela queria que eu fosse preso. Senhora, a criança consentiu em cortar o cabelo? Ela tem 9 anos, crianças não sabem o que querem. Ela disse não? Bem, sim, mas ela chorou e pediu para você parar? Brooke hesitou. Ela estava sendo dramática. Senhora, eu preciso de um sim ou não. A criança chorou e pediu para você parar de cortar o cabelo dela? Sim, mas eu estava ajudando. E você continuou cortando depois que ela pediu para parar? Eu estava fazendo um favor, isso é loucura, vocês deveriam estar prendendo ele, ele me atacou. Vamos chegar nisso. Você conteve fisicamente a criança enquanto cortava o cabelo dela? Eu coloquei as mãos nos ombros dela para que ela ficasse quieta.
Então você a conteve fisicamente. Eu só estava tentando ajudar. O policial principal voltou até mim enquanto a Brooke ainda estava sendo interrogada. Vamos precisar que você vá até a delegacia, você vai ser autuado por agressão leve. Eu entendo. Você não está preso agora, mas vai receber uma data para comparecer ao tribunal, vai precisar aparecer, certo? Ele me olhou por um longo momento e disse, pelo que vale, eu também tenho uma filha, eu entendo. Eu vou para a cadeia? Não hoje, mas você provavelmente vai pegar uma multa, talvez algum serviço comunitário, controle de raiva, o promotor vai decidir. O papai estava falando com outro policial na cozinha, eu conseguia ouvir a voz dele se elevar, dizendo algo sobre direitos dele, a casa dele e assunto de família. O policial saiu com uma expressão irritada. Senhor, o senhor tentou impedir seu filho de fazer uma ligação para o 91 mais cedo? Eu estava tentando manter minha família unida. Senhor, o senhor tentou fisicamente impedi-lo de ligar? Essa é a minha casa, eu tenho o direito de... Senhor, isso é impedir o uso de um telefone em uma emergência, isso é uma contravenção de classe 2 no Arizona. O rosto do papai ficou branco. Você não pode estar falando sério. Vire-se e coloque as mãos para trás. O quê? Não, eu não fiz nada de errado. Senhor, o senhor tentou impedir alguém de chamar serviços de emergência durante uma agressão ativa contra uma menor. Vire-se. Isso é ridículo. Outro policial entrou, juntos eles algemaram o papai, ele não estava mais gritando, apenas parado, rígido, encarando a parede. A Brooke foi algemada em seguida, ela começou a chorar quando viu as algemas. Por favor não, eu vou perder o seguro-desemprego, eu já tenho antecedentes, por favor. A policial leu as acusações. Senhora, você está sendo presa por agressão a menor e cárcere privado. Cárcere privado? Que diabos? Eu só cortei o cabelo dela. Você conteve fisicamente uma menor que não podia sair, isso é cárcere privado de acordo com o Estatuto do Arizona 13-1303. Um dos policiais homens olhou para o pedaço faltando no cabelo da Brooke e soltou uma risada curta. Ela ficou vermelha. Eles a levaram até a viatura, ela estava soluçando agora, o rímel escorrendo pelo rosto. A mamãe estava no chão, literalmente de joelhos. Por favor, não levem eles. Por favor, ela é família, ele é o pai de vocês, vocês não podem fazer isso com a família. Eles fizeram isso com eles mesmos. Oh! Conselho tutelar apareceu 20 minutos depois. Uma assistente social entrevistou a Lily em particular, conversou com cada um de nós, tirou cerca de 100 fotos do cabelo da Lily de todos os ângulos. Quando voltou, ela disse que estavam abrindo um processo, não iriam retirar a Lily da nossa guarda, mas fariam acompanhamento, procedimento padrão em casos de agressão contra menores. E a Brooke? A mamãe perguntou fracamente. Ela vai ser processada e fichada, vai ver um juiz amanhã para a audiência de acusação. E ele? Ele cortou o cabelo dela também. A assistente social olhou para as anotações. Ele denunciou as próprias ações e não tentou fugir nem destruir provas, provavelmente vai enfrentar acusações de contravenção, mas isso fica a critério do promotor. Um detetive apareceu por volta das 8 da noite, carro sem identificação, falou com todo mundo de novo, colheu mais depoimentos, fotografou o banheiro onde aconteceu, recolheu o cabelo do chão. Antes de ir embora, ele me puxou de lado. O promotor vai analisar o seu caso, pode ir para qualquer lado, arrume um advogado, não fale com ninguém sobre isso sem o seu advogado presente, entendido? Extraoficialmente, você assumiu um risco calculado, um corte só em vez de prolongar, se denunciou imediatamente, largou a tesoura, tudo isso joga a seu favor, mas você ainda cometeu agressão e o promotor pode decidir dar um exemplo. Eu entendo. Ele assentiu e foi embora. Finalmente fomos liberados por volta das 9 da noite. Lily tinha dormido no carro, exausta de tanto chorar. Nós a carregamos para dentro de casa e a colocamos na cama ainda vestida. Azel e eu ficamos sentados no sofá, no escuro. Você está bem? Ela perguntou. Não. Eu também não. Provavelmente vão me denunciar. Eu sei. Valeu a pena? Ela pensou um pouco. Pergunta isso para mim daqui a um ano. 30 minutos depois, ouvimos um carro parar lá fora, um táxi, depois uma batida na porta. Eu abri e encontrei a vovó ali, com a bengala e uma pequena bolsa de pernoite. Alguém vai ter que me dizer que diabos aconteceu, ela disse, e não minta para mim. A vovó tinha 82 anos, tinha enterrado 2 maridos, criado 4 filhos, trabalhado como enfermeira por 40 anos e tolerado exatamente zero besteira de qualquer pessoa desde aproximadamente 1960. Contamos tudo para ela, sem adoçar, sem dar desculpas, apenas expusemos exatamente o que aconteceu. Ela ouviu sem interromper. Quando terminamos, ela se recostou na poltrona e respirou fundo. Seu pai me ligou da delegacia, disse que você tinha perdido a cabeça, disse que você destruiu a família. O que a senhora disse a ele?
Eu disse que ele destruiu a família quando criou uma filha que acha que é aceitável agredir crianças. Ela nos olhou firmemente, depois desliguei e peguei um táxi para cá. Você não vai ficar com eles. Eu não vou ficar em lugar nenhum perto daquele circo. Sua mãe tem me ligado sem parar, chorando, dizendo que eu preciso consertar isso, que eu preciso botar juízo em você. O que a senhora disse a ela? Eu disse que a única pessoa que precisa de juízo enfiado na cabeça é a Brooke, e que isso já está uns 30 anos atrasado. Azel trouxe um copo de água para ela. A vovó deu um tapinha na mão dela. Vocês causaram um belo inferno hoje à noite, ouvi dizer. Eu queria fazer o que ele fez, ele chegou primeiro, ótimo. Vocês dois mostraram para aquela menina que existem consequências. Isso devia ter acontecido décadas atrás, mas antes tarde do que nunca. Ficamos sentados ali por um tempo, no escuro, sem falar. Por fim, a vovó falou de novo. Eles vão tentar pintar você como o vilão. Seu pai vai contar para todo mundo que você atacou a Brooke sem provocação, sua mãe vai chorar e se fazer de vítima, a Brooke vai dizer que só estava tentando ajudar. Eu sei que você tem provas, a gravação dela admitindo que a Lily disse não e que ela continuou, fotos, o depoimento da Lily, os vizinhos provavelmente viram as viaturas. Ótimo, use tudo isso. Se isso fora julgamento, faça aquele júri ver exatamente quem a Brooke é. Eu testemunho se precisar, vou contar como ela sempre foi a vida inteira, os furtos, as mentiras, o ciúme, tudo. Você faz isso. Eu amo seu pai, mas não sou cega para o que ele é, e não vou deixar ele ou a Brooke destruírem a sua família porque não conseguem aceitar responsabilidade. Ela ficou conosco por 3 dias, fez café da manhã, ajudou a Lily a escolher laços novos para o cabelo, contou histórias de quando era enfermeira nos anos 70. No terceiro dia, ela arrumou a bolsa. Para onde a senhora vai? Lily perguntou. Arrumar meu próprio lugar, querida, um apartamentinho, já dei a entrada. A senhora não vai voltar para a casa do vovô e da vovó? Não, meu bem. Às vezes as pessoas mostram quem realmente são e você precisa acreditar nelas. O promotor analisou meu caso por 3 semanas. Eu contratei um advogado, ex-promotor, conheci o sistema, não me deu falsa esperança. Melhor cenário, eles não te acusam de nada. Pior cenário, você é condenado por agressão, contravenção de classe 3. Qual é o meio termo? Programa de desvio, você se declara não contestante, faz aulas de controle da raiva, serviço comunitário, paga uma multa, depois de 1 ano isso é arquivado e você não fica com condenação no histórico. E o que você acha que eles realmente vão fazer? Ele se recostou na cadeira. Sinceramente, acho que vão oferecer desvio. Você se denunciou, tem ficha limpa, a vítima foi uma adulta que cometeu um crime mais grave contra uma criança. Primeiro, você não é uma ameaça à segurança pública, isso foi pessoal e proporcional. Proporcional? Você não bateu nela, não a perseguiu pela casa, você cortou o cabelo dela uma vez, largou a tesoura e chamou a polícia. Isso mostra contenção, mostra que você sabia o que estava fazendo e que estabeleceu um limite. Mas eu ainda cometi agressão. Sim. E você vai pagar por isso, mas a promotoria sabe que, se isso for a julgamento, um júri vai ouvir o que a Brooke fez primeiro, vai ouvir sua filha de 9 anos chorando no banco das testemunhas. Eles ainda podem te condenar, mas também vão mandar a Brooke embora por mais tempo. Não é uma vitória limpa para ninguém. 2 semanas depois, o gabinete do promotor ligou. Eles ofereceram desvio, exatamente como meu advogado previu. Declarar não contestação à agressão de classe 3, completar 26 semanas de aconselhamento de controle da raiva, 100 horas de serviço comunitário, multa de $1.500. Depois de 1 ano de conclusão bem-sucedida, a acusação seria arquivada. Aceita, meu advogado disse, isso é o melhor que dá. Eu aceitei. O caso da Brooke foi diferente. Ela foi acusada de agressão a menor e cárcere privado. O papai foi acusado de impedir o uso de um telefone em emergência. Os dois se declararam inocentes. O julgamento foi marcado para outubro, 3 meses depois. Lily teve que testemunhar. Essa foi a parte mais difícil, ver nossa filha de 9 anos sentada diante de um tribunal cheio de estranhos. E descrever ser segurada enquanto chorava. O advogado da Brooke tentou de tudo, disse que foi um mal-entendido, disse que Brooke achava que estava ajudando, disse que crianças são dramáticas e que cabelo cresce de novo. Meu advogado estava sentado conosco na galeria, ele se inclinou e sussurrou, observe isso dar errado. O promotor reproduziu a gravação, a voz da Brooke clara como o dia, admitindo que Lily disse não, admitindo que Lily chorou, depois dizendo que faria de novo. Vocês ouviram as próprias palavras da ré, disse o promotor, ela admite que a vítima disse não, ela admite que a vítima chorou e implorou para que ela parasse, e ela admite que faria de novo. Senhoras e senhores, isso não é um mal-entendido, isso é agressão e é cárcere privado. O júri deliberou por 3 horas. Culpada em ambas as acusações.
O julgamento do meu pai foi mais rápido, as provas eram claras, ele tentou me impedir fisicamente de ligar para o 911 durante uma agressão ativa contra uma criança. O advogado dele argumentou que ele só estava tentando manter a família unida, o promotor disse que ele estava tentando encobrir um crime. Culpado. Brooke recebeu 18 meses de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário, aconselhamento psicológico obrigatório e uma ordem de restrição de 5 anos em relação a Lily. Meu pai recebeu uma multa de $2.000 e 6 meses de liberdade condicional. A mamãe ficou sentada na galeria o tempo todo, chorando em silêncio. Após o veredicto, ela tentou se aproximar de nós, eu passei direto por ela. Meu programa de desvio começou em novembro, 26 semanas de controle da raiva em um centro comercial à beira da Interestadual 10, 12 de nós sentados em cadeiras dobráveis, aprendendo sobre gatilhos e desescalada. Eu fiz o mínimo, concordei com a cabeça nos momentos certos, fiz as fichas. O conselheiro disse que eu estava progredindo. Eu não contei a ele que faria tudo de novo amanhã. O serviço comunitário era nas manhãs de sábado em um banco de alimentos, carregando caixas, ajudando idosos a levar compras até os carros. Uma mulher perguntou por que eu estava ali. Ordem judicial, eu disse. Ela sentiu e não perguntou mais nada. Aquilo virou minha parte favorita, pessoas que não precisavam da história inteira. Lily começou terapia em dezembro. Depois da terceira sessão, a terapeuta nos chamou de lado. Ela não tem mais medo da tia Brooke, ela disse que o papai garantiu que ela não pode me machucar de novo. Isso é saudável? Eu perguntei. Mais saudável do que aprender que adultos podem machucá-la sem consequências. Você estabeleceu um limite agora, estamos ensinando a ela isso, limites nem sempre exigem violência. Justo. A mamãe continuou mandando cartões, aniversário, Natal, Páscoa, todos assinados com amor, mamãe, sem menção ao papai ou a Brooke. Em fevereiro, ela acrescentou bilhetes, curtos, sinto sua falta, por favor ligue, depois parágrafos sobre perdão, sobre como famílias superam coisas, sobre como a Brooke estava passando por algo e não teve intenção. Eu joguei todos fora sem abrir. Depois disso, a vovó se mudou para o apartamento dela em janeiro, um quarto, terceiro andar, com vista para um parque. Ela parecia mais leve, mais jovem, apesar de reclamar dos joelhos. Nós a visitávamos todo domingo, levávamos a Lily, almoçávamos, jogávamos cartas. A vovó ensinou a Lily a trapacear no Jinrum. Seu avô ligou de novo, ela comentou num domingo de março. O que ele queria? Que eu botasse juízo em você, que lembrasse que a Brooke é família. O que a senhora disse a ele? Que família é um verbo, não um substantivo, e que a Brooke parou de praticar esse verbo há muito tempo. Começamos a falar sobre mudar de cidade. Em abril, Denver surgiu, escolas melhores, mercado de trabalho melhor e 2 estados entre nós e Fênix. Em maio, recebi uma oferta, empresa de tecnologia, aumento de 30% no salário, realocação completa, data de início em agosto. Liguei para a vovó primeiro. Bom, coloque distância entre você e essa bagunça, não dá para se curar se você continua cutucando a ferida. A senhora vai ficar bem? Tenho 82 anos e sou mais mal-humorada que uma cobra. Além disso, agora existem aviões. A mamãe descobriu em junho, apareceu em casa 2 dias depois. Eu abri a porta, ela tinha envelhecido 10 anos em 10 meses, mechas grisalhas que antes tingia, olheiras profundas, mãos se torcendo. Por favor, 5 minutos. Não. Por favor, estou implorando. Azel apareceu atrás de mim. A senhora precisa ir embora. Eu sou a mãe dele. A senhora deixou nossa filha sozinha com a Brooke, depois defendeu o que ela fez. A senhora fez sua escolha. A voz da mamãe falhou. Eu cometi um erro, eu sei que cometi, mas ela é minha filha também. Você está me pedindo para escolher. Não estamos pedindo nada, eu disse, nós já sabemos quem você escolheu. Por favor, eu não posso perder você e a Lily, seu pai e eu. Estamos em terapia, estamos tentando consertar isso. Terapia? Azel repetiu. Eles disseram para a senhora aparecer sem avisar? Eu não sabia mais o que fazer, vocês não atendem, jogam fora minhas cartas. Talvez pegue a dica, eu disse. Ela se encolheu. Eu sou sua mãe, eu te segurei quando você nasceu, fiquei acordada com você quando estava doente, isso tem que valer alguma coisa. Valeu, no passado. Depois você escolheu a Brooke em vez da Lily. Eu não escolhi, você escolheu. Cada escolha que você fez naquele dia nos mostrou onde estamos. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Então me diga o que você quer. Eu curto relações com a Brooke, testemunho contra ela, o que você quiser, só não tire a Lily de mim. Aquilo chamou minha atenção, não porque eu acreditasse nela, mas porque ela finalmente disse em voz alta a parte que estava implícita. Você vai cortar relações com a Brooke? Sim.
Diga a ela que não é bem-vinda até pedir desculpas a Lily e provar que mudou. Sim, eu prometo. E o papai? Ela hesitou só um segundo, mas o suficiente. Eu posso falar com ele, fazê-lo entender. Não foi isso que eu perguntei. A senhora vai enfrentar o papai? Hesitação mais longa. É complicado. Ele é meu marido, é teimoso, mas eu posso trabalhar nisso. Aí está. Azel colocou a mão no meu ombro. Eu olhei para a mamãe mais uma vez. Quer saber o que eu quero? Nada. Eu não quero suas promessas porque elas não valem nada, não quero seus pedidos de desculpa porque você só se arrepende quando há consequências, e não quero você perto da minha filha até escolher ela em vez das pessoas que a machucaram. Por favor, estamos nos mudando para Denver em agosto. Não ligue, não escreva, não apareça. Se quiser um relacionamento conosco algum dia, prove que mudou, realmente mudou, não apenas que sente muito por ter sido pega. Como eu provo isso? Descubra sozinha. Eu fechei a porta. Pela janela, eu a vi ficar parada ali por um minuto inteiro, os ombros tremendo, depois caminhar até o carro, sentar no banco do motorista por 5 minutos e ir embora. Azel me abraçou. Você está bem? Sim. Ela vai tentar de novo. Estaremos em Denver até lá. Eu concluí meu programa de desvio em maio, acusação arquivada. Meu advogado me disse para ficar longe de problemas. Nós nos mudamos em 15 de agosto, nos despedimos de 3 pessoas, a vovó, meu advogado e a viúva do Miguel. Lily começou a escola na primeira semana de setembro, fez amigos em 2 dias, entrou para o coral, conseguiu o papel principal no musical de outono. Em outubro, o cabelo dela estava crescendo de novo, ainda irregular, mas ficando mais comprido. Ela não escovava mais 100 vezes, apenas lavava e deixava secar,